O diagnóstico econômico é uma ferramenta de análise bastante utilizada por empresários, acionistas, conselheiros de empresas, enfim. De um modo geral, no mundo corporativo, ele é utilizado em várias situações, seja na função de direcionar numa época de crise, onde a empresa quer saber qual é o melhor direcionamento, se ela deve ampliar seu mercado, se deve permanecer do tamanho que está, se o faturamento é compatível com o passivo que ele está adquirindo, até mesmo para esse crescimento, ou um passivo que ele já tenha tomado, tenha se alavancado junto ao sistema financeiro, se ele tem problemas fiscais e se ele quer retomar a sua função de crescimento dentro da própria empresa, quer dizer, organizar melhor, se cabem novos profissionais, se cabem novos departamentos, em que seria útil um planejamento fiscal e tributário naquele momento. Para que o diagnóstico seja feito, nós extraímos as informações principalmente da contabilidade. Infelizmente, no Brasil nós temos um fator negativo, que apenas as grandes corporações, e com raras exceções, a contabilidade não traduz exatamente os números da empresa, ou seja, a realidade. Isso nós somos partidários, inclusive, para que seja revertida, a contabilidade seja cada vez mais valorizada. Mas vamos partir do princípio que nem todas as empresas a têm e que nós somos obrigados também a tomar esses dados do sistema de informações da área financeira, contas a pagar, receber, bancos, o passivo que deve estar ali lançado, sistemas que informem também a produção, a área comercial. Então é feita a composição de uma ferramenta onde demonstra claramente qual é o faturamento, qual é a margem de contribuição da empresa, qual é o resultado operacional e resultado final, além do fluxo de caixa, extraído a partir daí. Então vamos partir de duas hipóteses. A empresa está endividada. 2, a empresa quer fazer o seu crescimento e não tem tantas dívidas. Quando ela está endividada, nós temos que determinar qual é a capacidade de pagamento para esse passivo. Então nós vamos buscar quantos meses são necessários ou quantos anos são necessários e a que taxas nós devemos compor esse passivo e dividi-lo para que caiba dentro de uma capacidade de pagamento do fluxo de caixa. Ok. Isso normalmente são criados cenários, ou seja, que tipo de produtos ela deve dar preferência, qual é o mercado que ela deve favorecer, qual é o valor do faturamento, qual é o enxugamento de despesas e custos, se é que eles estão errados. E muitas vezes nós encontramos erros através do diagnóstico dentro da formação de preço, através também de um custo mal feito. Tudo isso pode ser corrigido e detectado a partir de um diagnóstico bem feito. Então, determinado essa necessidade de parcelamento, seja ela fiscal, seja ela financeira, com fornecedores no mercado financeiro, bancos, factorings, quando são casos mais críticos, fundos, FDICs, né? Ou o fisco. Né? Quantas vezes nós temos que propor um parcelamento a uma procuradoria, a um fornecedor ou a um banco? E o diagnóstico determina com clareza quais são os melhores caminhos e quais são os prazos necessários. Então essa é a hipótese 1, quando a empresa tem um passivo. Na hipótese 2, que eu estou aqui determinando para que a nossa análise e exposição fique mais clara, a empresa, digamos que esteja bem, não tenha um passivo e tenha uma oportunidade de crescimento. Então nós vamos determinar da mesma forma,
A margem de contribuição, o resultado operacional, o resultado final, o fluxo de caixa. Este fluxo de caixa e o seu capital, principalmente o capital de giro, eles são suficientes para esse crescimento? Nós temos que buscar dinheiro fora, ou seja, buscar uma alavancagem da empresa junto ao sistema financeiro, ou vamos partir para alguma coisa mais sofisticada, tipo uma fusão, uma aquisição, ou a busca de um fundo de private equity ou venture capital, alguma coisa assim mais sofisticada. Então, novamente, essa modelagem financeira apresentada pelo diagnóstico e através de cenários com várias opções, vai dar essa resposta também com clareza. Então, são duas situações bastante claras e distintas e de aplicação, além, logicamente, do dia a dia. Nós, muitas vezes, somos procurados por empresários que não têm nem dívidas, não têm uma necessidade ou vontade de crescimento, mas querem saber se aqueles números são exatos, se ele está realmente numa posição correta, se as respostas que a contabilidade e os relatórios dão são reais e são confortáveis para que ele possa administrar essa empresa. Por que o diagnóstico econômico e financeiro é usado? Por todos os empresários, por todos os envolvidos na administração, por advogados, por administradores de um modo geral, por contadores, conselheiros de administração, que necessitam de alguma forma, e cada um dentro de um determinado parâmetro, dessas informações precisas para que tomem, ou seja, a posição para que os conselheiros possam deliberar sobre determinada matéria ou sobre determinado rumo da empresa de uma forma embasada em números corretos e dados corretos, com cenários muito bem definidos. O empresário muitas vezes quer saber se é o momento de delegar a administração da empresa, se ele pode trazer uma equipe profissional, se cabe dentro do resultado operacional da empresa, ou se ele pode expandir, ou se ele pode crescer dentro de um capital de giro que já exista, ou se ele tem que buscar esse capital de giro no mercado financeiro. Para os advogados, também nós temos aconselhado de uma forma bastante forte a utilização do diagnóstico de uma forma a orientar se é hora da empresa fazer uma recuperação judicial ou extrajudicial, e cabe aqui uma observação que nós somos sempre favoráveis a uma composição extrajudicial. Então, o diagnóstico define de uma forma bem clara como ele deve conduzir essa negociação, e contadores que, logicamente, através do balanço, não têm determinados resultados, o balanço não contempla esses números e ele quer apresentar aos seus clientes de uma forma mais explicativa os números da empresa, qual é o resultado operacional de uma forma bem descrita e aberta, qual é o endividamento e a sua forma de pagar, principalmente na área fiscal, eles buscam muito esse tipo de informação. Qual é o parcelamento possível que ele pode pedir junto ao fisco e qual é aquele parcelamento que cabe dentro de um fluxo de caixa também bem definido em números corretos de acordo com dados financeiros e econômicos da empresa. Então, de uma maneira geral, é uma ferramenta de análise, de gestão e de direcionamento, bastante utilizada. Isso não é nos dias de hoje, que nós estamos aí vivendo momentos mais difíceis de crise mundial e nacional, mas vem sendo utilizado durante muitos anos e com bastante precisão, com bastante utilidade.